No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais, Nossos Irmãos, que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Não consegue ouvir quando vai ao ar? Você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios já estão disponíveis. Os animais estão cada vez mais sendo amados e respeitados. Esse é o caminho da evolução. Auxiliar nossos irmãos menores na caminhada, entender de onde eles vêm e para onde eles vão. Qual a sua dúvida sobre espiritualidade de animais? Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com, tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível este programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. Você saberia dizer o que tem em comum entre o perfume mais caro, a vela mais refinada, a roupa mais cobiçada, o lubrificante mais procurado e um poste de luz medieval? De séculos no passado, até bem pouco tempo no nosso presente, a semelhança estava na vítima. Baleias mortas unicamente para o comércio de partes do seu corpo. Fosse pelo óleo raríssimo que elas possuem no cérebro e que as permitem submergir a grandes profundidades, ou o âmbar que elas trazem no estômago e era, ou ainda é usado como fixador de perfumes caros. E não pensem que apenas esses dois itens as levaram quase à extinção. Todo o corpo delas era uma mina de ouro. Dos olhos abundantes em todo o seu avantajado corpo, ossos da boca usados em espartilhos da alta sociedade, ossos do corpo que eram usados no lugar do marfim dos dias atuais. Sugestionadas erradamente em livros como Moby Dick e 20.000 Léguas Submarinas, como sendo animais ferozes e perigosos, despertavam tudo, menos compaixão. Um animal dócil que passou séculos sucumbindo ao desamor. Mas conta a história que esse animal inteligentíssimo, um dia, para defender sua vida e a vida dos seus, em um ato de desespero, ataca e afunda um navio, onde morrem alguns, apenas alguns. Pouco, se levarmos em conta a quantidade de baleias mortas em uma única caçada. Um acontecimento isolado que deu início a livros e filmes, incitando o ódio e a antipatia. Talvez por isso, matá-las não causava nenhuma comoção. Eram monstros, viravam navios, matavam pessoas. Vamos matar os monstros, incitavam os interessados. E os navios saíam dos portos para adentrar as águas congelantes, meses e meses longe de casa, procurando monstros, procurando a mina de ouro que as baleias haviam se transformado. As baleias estão no planeta há milhares de anos. Atualmente, existe por volta de 60 espécies conhecidas, ou quase conhecidas. Um número inexato, difícil de precisar, afinal, muitas dessas espécies correm risco de extinção. Apesar de proibida a sua caça desde 1986, com ressalvas para alguns países e situações, elas foram, ao longo dos séculos, quase que dizimadas. Ignorando o acordo internacional quanto à caça e sua proibição, o costume bizarro ainda mancha os oceanos de um polo a outro, ora se alegando fins científicos, ora burlando a lei na maior cara dura para ter na mesa um sushi caro e apreciado em países asiáticos.
Os tempos mudam. Não é o tempo que muda. O que muda somos nós, seres humanos, nossas necessidades e costumes. Mas para as baleias, ainda há muito que mudar. O ouvinte quer saber. A ouvinte pergunta: por que os livros religiosos e até mesmo o livro dos espíritos falam tão pouco sobre os animais, chegando a fazer pouco deles, se os espíritas sabem que todos nós passamos pela fieira animal? Não deveria haver mais respeito? Olá, amiga, sua dúvida é mais que normal. Já me questionei muito sobre isso também. Mas analisemos como era a mentalidade das pessoas 160 anos no passado, que foi quando o Livro dos Espíritos foi escrito. Se ainda hoje não há interesse das pessoas sobre o assunto, que dirá nesse tempo? Trazer informações que estão muito à frente da capacidade do aprendiz é literalmente jogar pérolas aos porcos. 160 anos atrás, ainda havia escravidão humana. Como falar da escravidão animal? Como incutir na mente de pessoas que começavam a despertar para a espiritualidade humana qualquer coisa que fosse sobre a espiritualidade animal? Era necessário que houvesse um amadurecimento espiritual nas pessoas, para que fosse cogitada a espiritualidade de animais. E esse tempo começa a se delinear agora. Dizem, inclusive, que o capítulo dos 3 reinos do Livro dos Espíritos, capítulo que fala sobre os animais, foi acrescentado por último, quando o livro já estava pronto. E a Bíblia? Alguns textos possuem mais de 5.000 anos. O momento é agora. É nesse momento que a espiritualidade dos animais começa a ser estudada e debatida. Tudo tem o seu tempo, não acha? A semente precisa encontrar o solo bom para germinar, senão ela corre o risco de morrer. E quanto ao respeito pelos animais, eu creio que daqui a 40 anos no máximo, nossa sociedade estará totalmente mudada, com uma visão sobre os animais bem condizente com a frase de Leonardo da Vinci, a de que chegará o dia em que todo crime cometido contra um animal será um crime contra a humanidade. Mas somos nós que mudamos o mundo. Então, é hora de arregaçar as mangas e ajudar os que ainda não entenderam, aqueles que ainda estão presos a textos antigos. Obrigada pela pergunta e continue perguntando. Foi notícia. Nós que temos pets, sabemos das dificuldades de levá-los ao veterinário. A profissão, tão difundida aqui em Garça, pois que temos faculdade de medicina veterinária aqui, nem sempre é abraçada por amor aos animais. Para muitos, ela é apenas uma forma de assegurar o futuro, já que é um mercado que cresce cada dia mais. Os preços de consultas e procedimentos são exorbitantes. Alguns profissionais cobram até a luva e as seringas utilizadas e fazem questão de enumerar item por item na hora da cobrança. E para castrar, precisamos tentar os programas municipais, quando estes acontecem. Medicina veterinária virou um mercado milionário, inclusive para as fraudes. Foi notícia em Mato Grosso um homem que foi preso na Operação Quatro Patas por praticar castração clandestina de animais domésticos. Na residência do suposto veterinário, foram apreendidos diversos materiais usados para procedimentos médicos, medicamentos e instrumentos cirúrgicos. A investigação teve início após denúncia sobre uma residência usada para a prática do procedimento veterinário clandestino, sem qualquer habilitação técnica ou autorização legal. Durante a apuração, foi avistado quando um carro estacionou em frente à casa. Na sequência, uma pessoa saiu do imóvel e entregou um gato à motorista do carro. Foi feita a abordagem e a motorista do veículo informou que havia deixado seu pet para a realização de uma castração.
Diante dos fatos e com os mandados expedidos pela Justiça, os policiais civis entraram na casa e no local apreenderam grande quantidade de seringas, medicamentos e instrumentos cirúrgicos, confirmando a prática de procedimento veterinário ilegal. Após a constatação da cirurgia realizada sem qualificação profissional, o morador da casa foi conduzido, com todo o material apreendido, até a delegacia para esclarecimentos. Nem toda a família tem condições de cuidar da saúde do seu pet e podem cair em fraudes, já que os verdadeiros profissionais querem enriquecer no primeiro ano de profissão. Aproveitando que foi notícia, quero manifestar um dos meus sonhos: clínica veterinária gratuita, equipada e pronta para atender a todos os pets que necessitam e a todas as famílias que amam seus pets e que podem cair em fraudes visando ter um atendimento mais acessível. O ouvinte quer saber. O ouvinte pergunta: eu já ouvi falar que animais não sentem dor como nós, que eles não entendem a dor. É verdade? Olá, amigo ouvinte, muito obrigada pela pergunta. Animais evoluídos, como os grandes mamíferos ou os domesticados que conosco convivem, sentem a mesma dor que nós, pois que possuem sistema nervoso muito semelhante ao nosso. Mas o que é a dor? A dor é a interpretação dada pelo corpo através do sistema nervoso, um alerta para que saibamos que algo está em desacordo com o natural. Assim como a fome, o frio, o calor e a sede, a dor é uma reação natural de alerta do organismo que ocupamos. Se o local exato do nosso cérebro responsável pela dor fosse arrancado, não poderíamos mais senti-la. Então, sendo assim, ela é parte apenas do nosso corpo físico e, consequentemente, parte deste mundo. Para que tenhamos uma ideia da importância da dor física, vamos falar rapidamente sobre analgesia congênita, que é uma doença onde a pessoa não sente dor, nenhum tipo de dor. O cérebro encarregado de enviar os sinais de alerta não o faz, e isso pode resultar em inúmeros ferimentos. Pode parecer tentador do ponto de vista humano, mas é um pesadelo, já que, por não sentirem dor, eles podem comer da própria língua durante as refeições. Já li sobre uma mulher que dormiu durante o parto do filho, uma cesariana sem anestesia. A dor não é algo ruim, só para seguir respondendo à pergunta do amigo ouvinte. Ela é necessária para viver. Mas o problema da dor é como ela foi e ainda é explorada, seja para o controle ou mesmo por sadismo. E nós sabemos que a dor é excelente alavanca na evolução. Através dela despertamos, revemos nossas escolhas. A dor, em nós humanos, pode ser maior sim, mas simplesmente porque a conhecemos e sabemos de antemão como será a dor desse ou daquele ferimento. Entendemos a dor, sabemos o que dói. A maioria de nós sabe até qual órgão do corpo está doendo, pois que cada parte do nosso corpo desencadeia dores únicas. Sendo assim, instigamos a dor, antevemos e damos a ela uma importância exagerada em muitos casos, fazendo com que doa mais. Nos animais não é assim. Talvez por isso eles não sintam tanto quanto nós, pois que não possuem consciência da dor, não sabem onde dói e não sofrem imaginando a dor que seguirá esse ou aquele ferimento. Mas eles podem sofrer por antecipação, caso sinta no ambiente a energia emanada pelo medo, como acontece em frigoríficos e matadouros, pois que os animais captam essa energia impregnada nesses locais e podem sofrer de estresse e medo. Eles não precisam sentir dor como nós para serem respeitados. Basta que eles existam e isso já lhes dá o direito de viverem em paz e sem dor.
seja ela grande ou pequena. Afinal, quem pode definir o tamanho da dor de alguém? Não conhecemos nem a nossa própria em alguns casos. Não vamos ficar usando de estudos e desculpas para seguir patrocinando o sofrimento animal. Animais sofrem e sentem dor e ponto final. Obrigada pela pergunta e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Nossa espécie já foi mais feliz. A simplicidade de tempos remotos, quando a claridade da lua era a única luz disponível para transpor distâncias e contar causos, a melhor forma de passar o tempo, sem dúvida alguma, éramos mais felizes. Os olhos, na sua forma material, pouco viam, mas instigavam o cérebro a criar imagens e histórias que enchiam nossa imaginação de personagens e seres eternos. Mitos de homens e lobos, mulheres e peixes, homens e morcegos. O que aconteceu com esses seres? A ciência deu luz às trevas e acuou nossos monstros para os cantos escuros, onde não os vemos mais. A iluminação da cidade os assusta e os campos já conseguiram sua cota de energia elétrica. Os cinemas reproduzem com perfeição e, diante disso, nossos amigos mutantes de monstros temidos viraram heróis nas telinhas. Os fantasmas nos dias de hoje são apenas nossos entes amados que já fizeram a temida passagem e que nos velam. E cruzar com uma noiva em uma estrada deserta ficou bem mais difícil. Afinal, depois de toda essa onda de igualdade entre gêneros, o casamento foi sendo adiado e adiado. Canto e encanto de uma sereia? A velocidade dos barcos aumentou, espantando tudo que encontrar pelo caminho. E vamos admitir que não há charme de sereia que encare uma hélice cortante. Segundo a lenda, a maldição dos lobisomens cai na 7ª criança em uma sequência de filhos do mesmo sexo. Pobre lobisomens, nos dias de hoje, um casal tem no máximo 3 filhos. Vampiros veganos? Sangue nem pensar. Deixe um copo de suco de beterraba ao lado da cama, caso queira a visita desses morcegos mutantes. Duendes e fadas são os guardiões das matas e plantas, e para contatá-los, primeiramente, deve-se amar a natureza. Mas nos dias de hoje, a única coisa que conseguimos conceber em termos de ser natural é uma pescaria ou um frango grelhado. Aqueles seres foram banidos quando o homem chegou com serras e caminhões. A ciência, cheia de resposta, nos cegou e tirou nossa capacidade de sonhar e interagir com o invisível. Para tudo há uma explicação científica e lógica, e mesmo que nossos olhos mortais tenham a capacidade de ver apenas um ínfimo das coisas que acontecem ao nosso redor, ainda assim, só vendo para crer, quando na verdade é necessário crer para ver. Somos loucos por acreditar em seres de outros mundos? Eu acredito no invisível, pois se me basear no que vejo, na infelicidade que vejo todos os dias no mundo, fica difícil até mesmo extrair o oxigênio do ar. Ar que, aliás, ninguém vê, mas desse aí, cientista nenhum duvida. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, e que virou filme recentemente, há no capítulo 41, Entre Árvores, e no 42, Evangelho no Ambiente Rural, que eu creio poucos se atentaram, uma linda reflexão sobre o abuso do homem sobre a natureza e os animais. Inclusive, havia muita expectativa entre os defensores de animais que esse acontecimento do livro fosse usado no filme. Já se cogitava como seria, e havia muitos bochichos em redes sociais sobre o assunto.
Mas, infelizmente, a cena passou longe do filme. Não houve nada, absolutamente nada, relacionado a animais no filme. E isso foi bem frustrante, para dizer o mínimo. Os 2 capítulos focam na natureza e mostram uma situação que ocorre durante o tempo que Aniceto, André Luiz e outros espíritos chegam aqui no mundo físico para realizar trabalhos. Em zona rural, eles se deparam com o homem que for atingido pelo coice do burrinho que o auxiliava todos os dias a puxar a carroça. Apesar do homem agonizando no chão causar compaixão, a explicação que se segue é a de que o homem atingido era de extrema impaciência e estupidez com seus animais. Os espancava e gritava o tempo todo. O burrinho se cansou de tanta violência e revidou. Na sequência, Aniceto explica o quão necessitamos de nos melhorar, ver a natureza como irmã, os animais como tutelados, para que a terra evolua. Encerrando o assunto, ele faz uma prece que vai atraindo inúmeros animais, animais de todos os tipos, que acabam por rodear o local onde eles estão, hipnotizados pelas palavras do mentor. Uma cena que teria ficado perfeita em um filme, mas que novamente eu tenho a dizer que foi frustrante não ver. Então, minha dica é o livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Atente para esses 2 capítulos, 41 e 42. Vale a pena ler com outro olhar. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Você é medroso? Mente se disser que é destemido. Não tem medo de nada, que faz e acontece. Afinal, se está vivo para ouvir esse programa, isso já comprova que faz parte do grupo dos medrosos, um verdadeiro covardão. Desculpa a expressão. Calma, não precisa parar de ouvir, eu já explico. Mas antes eu quero fazer algumas perguntas. Você atravessaria a rua se um carro viesse em alta velocidade? Mergulharia em um mar repleto de tubarões? Pularia de um avião sem paraquedas? Comeria uma planta venenosa? Se você decidiu por não para todas, sinto informar que o resultado para o seu teste foi o de que é um medroso nato. Medo, receio, apreensão, insegurança, preocupação e ansiedade. Para os 3 últimos, um mal a ser vencido em nossos tempos. Mas eu já falo disso. O medo é um artifício que o nosso cérebro usa para que continuemos vivos. Simples assim. Você pode alegar que não é medo, e sim precaução. Mas o que é precaução senão evitar algo por medo de algo? Ter medo é tão natural quanto respirar. Temos até uma glândula responsável por isso. Ela nos alerta de algo, sentimos medo e antes que saibamos o motivo exato desse medo, nosso corpo já nos prepara para correr ou para travar, como alguns casos. O medo já foi tão explorado que em tempos remotos e não tão remotos assim, governantes e poderosos usavam dessa vantagem para manter na linha os seus, ou os que julgavam seus. E quem nunca usou de argumentos como bicho-papão, homem do saco, cuca e tantos outros para manter as crianças longe do perigo, que atire a primeira pedra. O controle pelo medo faz parte da nossa sociedade ainda imatura. E crucificar criminosos deixando seus corpos por meses para que todos vissem a barbárie e na mesma proporção apreciassem os odores, era só uma das facetas dessa punição torpe. Os tempos mudaram, o controle pelo medo se faz de outras formas. Está por trás de frases como: se me deixar eu te mato, eu faço você perder seu emprego, eu sei onde você mora, acabo com sua paz e por aí vai. E o medo da vida adulta, que poderia ser benéfico nos livrando dos perigos,
faz com que desejemos voltar no tempo, sair de debaixo da cama e encarar o bom e velho bicho-papão da nossa infância. Mas existe outro medo gerado por distúrbios físicos e emocionais, o qual temos dado o nome bonito de transtorno de pânico. E ele nasce da nossa ansiedade, do nosso medo por algo que ainda não aconteceu. E como se fôssemos clarividentes de plantão, ficamos naquela de e se. Nessas suposições, alguns não se arriscam, não vivem, não saem de casa, porque vai que. Então, só para acalmar os ânimos dos medrosos que estão ouvindo, saiba que seu medo é seu salvador. Agradeça a ele. Afinal, desde que nasceu, ele te livra de muitos perigos. E se, como dizem, só morre afogado quem não tem medo de água, eu digo, só morrerei afogada se me jogarem na água. Coragem e covardia. Ao contrário do que muitos pensam, o medo está presente nas duas, mas a forma de lidar é que faz toda a diferença. Enquanto na primeira o medo está dominado, na segunda ele já dominou. E só para encerrar, para que você não se sinta mal com esse texto, sem deixar dúvida de que seu medo é importante, saiba que, se não fosse um mamífero pré-histórico, um roedorzinho feio e muito medroso, provavelmente nós, seres humanos, não teríamos tido a chance de dominar o planeta. Afinal, foi por causa desse serzinho medroso que se escondia em túneis sobre a terra que os lagartões dominantes chacoalhavam o chão, que a extinção dos grandões vieram e ele nem notou. A superfície da terra mudou drasticamente, mas ele também não notou, perdido nos milhares de túneis sob a terra. E para manter a prole sob o solo, mamãe roedor contava histórias de bichos papões com enormes dentes afiados, dos monstros de pelos que voavam rasante, levando os pequenos com eles. E o tempo foi passando, esquentando e esfriando, mas por medo de colocar seu focinho rosado para fora e levar uma dentada, os roedores foram ficando, adentrando mais e mais no quentinho e seguro interior da terra. E nós pudemos evoluir. Ufa! Evoluir para chegar aonde chegamos e termos medo de rato. De rato! Justamente dos descendentes direto daqueles que, por medo, nos deram a chance de evoluir. Vai entender. Você sabia? E como eu falei em medo e em como o medo humano nos deu a chance de evoluir, você sabia que elefante não tem medo de rato, como dizem? Esse medo de elefantes por rato, que nos fazem crer, é apenas um estereótipo explorado pelo cinema. Nada tem de verdadeiro e nasceu de alguma mente bem criativa e pouco informada. Eles são os maiores gigantes a pisar na terra e um dos animais mais inteligentes e gentis conhecidos do homem, sendo objeto de estudos há séculos. O que poucos sabem é que a tromba de um elefante tem múltiplas funções, servindo para comer, respirar, comunicar, brincar, forte a ponto de arrancar uma árvore ou delicada para pegar uma moeda no chão. São afetuosos, possuem a gestação mais longa de todos os mamíferos da terra e são comandados por uma fêmea, já que os machos se separam da manada ao ficarem adultos. Os elefantes são vegetarianos e podem comer até 300 quilos de planta por dia e passam mais de 10 horas ao longo do dia se alimentando. Então me diz, elefantes são ou não são animais incríveis? Mais um programa chegando ao fim e só tenho a agradecer pela companhia. Um excelente domingo para todos. Que Jesus os inspire, que Maria os acolha. Cuide dos animais, não deixe faltar abrigo, água, alimento e cuidados ao seu pet. Que essa semana seja iluminada para todos nós. Fiquem com Deus e até o próximo programa.